Cuca está de volta, vai começar o Campeonato Brasileiro e esta é a primeira rodada do Brasileirão. Está aí na sua tela a rodada do Brasileirão com os jogos que começam amanhã. Maracanã, grande abertura, hein? Teremos mais de 40 mil pessoas lá, Flamengo e Atlético Mineiro. Amanhã também, 7 da noite, Corinthians e Chapecoense. Inclusive a Chape treinando junto com o Palmeiras lá no CT da Barra Funda. Domingo, 11 da manhã, Fluminense e Santos no Maracanã. Domingo, 4 da tarde, Palmeiras e Vasco. O jogo dos eliminados. Cruzeiro e São Paulo, hein? Um deles vai tentar aí dar a volta por cima, ou então os dois no empate se afundam ainda mais num momento turbulento. Outros jogos ainda da rodada deste final de semana que abre o Campeonato Brasileiro. Depois de Cruzeiro e São Paulo, teremos virando a página aqui na tela do nosso Expediente Futebol, mas você vê ali que só Flamengo e Atlético, Cruzeiro e São Paulo, Fluminense e Santos, só tem jogão, Bahia e Atlético Paranaense, Ponte Preta e Sport, Avaí e Vitória, Grêmio e Botafogo e fechando a rodada segunda, 8 da noite, Coritiba e Atlético Goianiense. Meus amigos, começando o Brasileirão, Cuca de volta, Edmundo, bem-vindo ao programa, Edmundo. Boa tarde, João, boa tarde a todos, expectativa do começo do Brasileirão. E com certeza toda rodada teremos aí um número bem expressivo de clássicos, né? A gente já vê que nessa primeira rodada, gigantes como Palmeiras e Vasco, Flamengo e Atlético Mineiro, Cruzeiro e São Paulo, são times que, para quem ganha, já dá um passo importante para a tão sonhada conquista desse campeonato de 2017. Rapaz, sensacional. Na opinião de vocês, o Brasileirão está em que prateleira entre as grandes ligas nacionais do futebol internacional? Paulo Lima, está em que prateleira o Campeonato Brasileiro? Cima, João. Na primeira prateleira? Lógico, sempre. Sempre. O futebol brasileiro. Primeiro, boa tarde para todos. Boa tarde, Paulo Lima. Bem-vindo ao programa. O imprevisível Paulo Lima. Por que a primeira prateleira? Porque você imagina, o Campeonato Brasileiro tem 6, 8, às vezes até 9, 10 clubes que brigam lá na ponta da tabela. Não estou desmerecendo aqui os grandes centros, não. Acho que todos eles são fortíssimos também. Você acha que quantos brigam pelo título esse ano? Olha, João, no mínimo uns 6, eu acho. Está muito equilibrado. Está muito equilibrado. Na teoria 11, né? Para mim mais também. Na teoria 11 porque não tem o Atlético. Aliás, não tem o Internacional. Na teoria 11, mas na prática um pouco menos, né, Paulo? Eu acho que um pouco menos. Mas pode ter surpresa, né? Pode. Você acha que, por exemplo, o Corinthians pode ser apontado como uma surpresa? Pode. Pela história e pela posição, não, mas pelo momento sim. Pode, lógico que pode ser apontado como uma surpresa. Pode. Então eu vejo o futebol brasileiro nos campeonatos alemão, inglês, espanhol, italiano. Né? Primeiro nível, primeira prateleira. Lógico. Muito bem. Eduardo Savoia, em São Paulo, nosso companheiro, bem-vindo ao programa. Brasileirão, vem aí, Savoia. É sempre um prazer participar com vocês aí, meu amigo João. Vem quente, né? Porque eu acho o Brasileirão um campeonato muito mais difícil de ser conquistado do que a Libertadores. Todo mundo sonha com a Libertadores, mas eu acho o Brasileirão, por ter turno e retorno, por pontos corridos, com várias equipes reforçando seus elencos, né? Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, você não pode abrir mão de um Cruzeiro, de um Grêmio, de um Corinthians e o próprio São Paulo, né? Que apesar de estar numa fase horrível, agora a gente tem que separar o Campeonato Brasileiro até a janela do futebol europeu, né? Porque muita gente, muito clube vai perder jogador importante. Então, um campeonato até a janela e outro campeonato depois da janela. Então não dá para você agora prever quem pode ser o campeão, né? Se você for levar em consideração os elencos atuais, eu acho que não foge de Flamengo, não foge de Palmeiras, não foge do Atlético Mineiro e alguns que correm por fora, né? Corinthians pela história, pela tradição, Grêmio, o próprio Cruzeiro, então... Mas a gente tem que esperar a janela do meio do ano, João. É isso aí. Meus amigos, atenção. Nós vamos já voltar a falar do Campeonato Brasileiro. É um assunto que vai dominar aqui o nosso programa hoje. Mas uma informação muito importante de momento. A Conmebol acaba de anunciar a punição para os jogadores envolvidos naquele jogo entre Peñarol e Palmeiras. E Felipe Melo pegou 6 jogos de suspensão. Ele tinha sido suspenso 3 preventivamente e agora coloca mais 3 na conta, ou seja,
6 jogos de gancho para Felipe Melo na Libertadores da América. Acabou de divulgar isso aí a Conmebol, pessoal. Pesado. É pesado, é injusto, porque os jogadores do Peñarol também vão tomar um gancho precisamos maior. saber qual a deles também, né? Não, então, mas só que eles estão eliminados. Peñarol já tá fora. Eles estão fora da competição. Mas ainda assim tem que ser punido. Só prejudicado. Alguma coisa Foi só prejudicado o Palmeiras. Nós fizemos esse jogo aí e, assim, não tô fazendo o Felipe Melo de vítima, não. Pelo contrário, os jogadores do Palmeiras, no modo geral, foram vítimas da catimba uruguai. Eles foram provocados o tempo inteiro. Todo mundo já sabia que isso daí ia acontecer, não na proporção que aconteceu, mas todo mundo já sabia que o clima pro Palmeiras ia ser muito ruim lá. Pesado demais pro Felipe Melo, sei lá. E já a produção vai passar aqui para mim. Hoje temos Gigante da Colina fechando o programa, hein? Na folga do Chiita Verde, que vai para São Paulo para acompanhar de perto Palmeiras e Vasco e passar o Dia das Mães. Gigante da Colina, tenso com a volta do Vasco. A primeira divisão está fechando aqui o programa e está sempre me orientando. E daqui a pouquinho nós vamos confirmar também a punição aos jogadores do Peñarol. Felipe Melo, vamos fazer as contas, minha gente. O Palmeiras tem mais um jogo da fase de grupos, é isso? Sim. Então o Palmeiras vai se classificar, claro. 2 das Aí oitavas. o Palmeiras, 2 das oitavas, 3. Ele já cumpriu Peraí, ele já cumpriu Ele já cumpriu 2. 1 ou 2? 2. Ele foi expulso contra o Não, ele Peñarol. cumpriu um. Ele cumpriu um só. Contra o Jorge Wilstermann fora. Então um já foi. Então um já foi. Então vamos lá. O próximo jogo será... Pela fase de grupo. Pela fase de grupos. Tucumã, Atlético será Tucumã. o terceiro jogo? Segundo jogo. Aí oitavas de final. Volta na semifinal. Quarta. Volta nas Oitavas de final. Se o Palmeiras chegar à semifinal, ele volta só na semifinal, Rodrigo Bueno. Exatamente. Eu não estou surpreso com essa punição, não. Não? Vou entrar surpreso aqui não. Não vou entrar aqui pesado. no mérito da justiça ou não. Não sou juiz, mas a gente já tem um pouquinho de experiência internacional, especialmente, e sabe como é que funciona. Desde a mudança da gestão da Conmebol, os caras estão querendo agora ser mais rigorosos, dar mais exemplo. Quase todas as expulsões, cartão vermelho direto, assim como é na Premier League, se o cara levou um cartão vermelho direto, é que nem tribunal de penas. É 3 jogos de cara. Não dá pra discutir. Tomou o cartão vermelho direto, 3 jogos de suspensão. Isso virou um padrão internacional. A Premier League ajudou nisso daí. Aqui na Conmebol também. O Berril, quantos jogos foi expulso? 3 jogos. 3 jogos. Lembra o Maicon na final? E a discussão se o Maicon naquela semifinal São Paulo e Atlético Nacional. Se era justo ou não a expulsão dele. Tem gente que acha que se era um tapa, se não era, se o que era. 3 jogos de suspensão. Ele não pôde jogar até agora. O São Paulo não jogou com o Maicon. O Maicon não jogou. Tanto que o Maicon não jogou. Então virou praxe na Conmebol. O cara toma cartão vermelho direto ou tem alguma confusãozinha, 3 jogos é o mínimo. Por isso que ele foi suspenso preventivamente por 3 jogos. Só que aí o cara, lá os jogadores, pegam as imagens, vem o histórico do Felipe Melo, devem ter analisado a declaração anterior dele, o quanto ele teve de responsabilidade para a confusão. Então te falando assim, 3 jogos de suspensão hoje é o padrão mínimo. Por caras que fizeram menos que ele, eu citei o Maicon, o Berril, pegaram 3 jogos. Lógico, aí você faz o volume. Você pega 3 jogos, é o mínimo aqui, até onde vai? Eu não sei qual que era a pena máxima para ele. A gente estava achando que ele não ia jogar mais na Libertadores. Ele ainda tem chance de jogar na competição. Vai longe, então quero dizer, 6 jogos, como ele foi o pivô, o protagonista, bem ou mal, não tô aqui bancando o advogado nem o procurador, mas como ele foi protagonista, a imagem é clara, ele dá uma agressão, ele é o pivô da situação, era óbvio que ele ia pegar algum gancho maior do que 3 jogos. Meus amigos, a Libertadores é nova, a partir de agora ela se alonga até o final do ano. E o Felipe Melo, caso o Palmeiras chegue à semifinal, porque tem isso, a competição é difícil, não é mole não, tem um timaço, um grande elenco, mas vai batalhar para chegar à semifinal. Quando é a semi? Outubro. Outubro a semifinal. Problema pro Cuca que tem que remontar o time, né? E a gente fala do Campeonato Brasileiro, você tem que olhar também que a Libertadores da América vai influenciar muito também no Brasileiro, porque a competição agora é muito mais longa, quem avançar vai ter que administrar elenco, vai ter que escolher. Nem todo mundo tem um elenco tão volumoso, com tanta qualidade, quanto o elenco do Palmeiras. Sem precisar aqui as datas, as oitavas de final, os jogos de ida serão em julho, a volta em agosto. Aí as quartas de final, os 2 jogos no mês de setembro. Semifinais em outubro e as 2 partidas finais em novembro. Vamos até o Palmeiras ao vivo, informações, repercussão, tudo isso com você, Gudrian Neufer. Bem-vindo aqui ao programa, Gudrian. João, olha, a gente vai mostrar aqui para você um encontro muito bacana entre o Cuca
e o Mancini. Ó, a Chapecoense treinou hoje aqui na academia. E a gente está mostrando os dois técnicos aí, que tem até uma curiosidade que o Mancini diz que entrou no lugar do Cuca no Grêmio quando os dois jogavam. Agora, em relação ao Felipe Melo, a nossa equipe de reportagem, o Fox Sports, informou o Cuca agora há pouco da suspensão do Felipe Melo, informou com exclusividade, 6 jogos. Aí um grande desfalque para o Cuca em relação a Libertadores, ainda mais que durante a entrevista coletiva o Cuca elogiou a presença do Felipe Melo. Aqui chegando também o Alexandre Matos. Vamos conversar com o Alexandre, não? O Alexandre Matos ali, ó, telefone, tá sabendo nesse instante da punição em relação ao Felipe Melo. Cuca, só fazer uma perguntinha pra você. Você achou injusto, demasiado esses 6 jogos aí? Lógico que é injusto, né? Mas eu não quero falar nada antes de saber a punição dos outros também, né? Não sei o que aconteceu com os outros, que tamanho que foi a punição. Deixa eu me inteirar bem certinho de tudo, depois eu me pronuncio. Legal, obrigado. Desculpa interromper a conversa com vocês. Ó, com exclusividade, nossa equipe informou o técnico do Palmeiras que falou aqui com o Fox Sport. Fala, João. Godrian, pro Cuca, avisa o Cuca. Foram 5 jogos de suspensão para os 3 jogadores do Peñarol e eles vão pagar uma multa de $10 mil e o Felipe Melo também. Tá. Então eles pegaram 5 jogos. Pode avisar o Cuca aí. Tá legal. Vou avisar ele. Pode deixar, João. Pode deixar. Ele pediu aqui pra ficar bater um papo ali com o Mancini ali. Já nos atendeu, a gente agradece, né? Vamos ver se a gente consegue falar com o Alexandre Matos, que tá por aqui também. Ele tava no telefone, então, ó, escuridão aqui. Mas daqui a pouco a gente tenta falar com o Alexandre Matos também, viu, João? Tá bom. Você fica à vontade aí, viu, Godrian? É só você chamar. O espaço está aberto para você. Prioridade absoluta, tudo ao vivo aqui no Expediente Futebol. O Cuca já deu ali a sua opinião rapidamente e o Alexandre Matos está lá no telefone e também é possível que converse aqui com o Godrian. Então, os jogadores do Peñarol, os 3 jogadores... Alexandre Matos ao telefone porque o Palmeiras está contratando, hein? Pode ser também. Ou então ele está reclamando lá com já está entrando com uma ação lá na Comebol para aliviar a punição do... 5 jogos, mas o Edmundo tocou no ponto importante. O Peñarol já está eliminado da Libertadores, pode ainda jogar a Sul-Americana, né? João, 5 jogos e 10 mil de multa. Sem querer fazer de advogado de pobre, né, que meu pai falava que era intrujão, a imagem ficou muito clara de que quem provocou toda a confusão foram os jogadores do Peñarol. Por que uma punição menor para os jogadores que iniciaram a confusão? Claro que o Felipe Melo agrediu, ali a imagem é muito clara, mas por que para os jogadores do Peñarol a punição é menor? Porque a Comebol sempre tem má vontade contra os clubes brasileiros, isso daí já não é de hoje. Eu acho que pesa exatamente o que o Edmundo falou, é a ação, né? É a agressão. Isso talvez pese. Todos tentaram agredir, muitos não conseguiram. Tem uma verdade, mas agrediram, por exemplo, o Fernando Praz. Não é uma agressão? O Fernando Praz foi agredido. Sim, sem dúvida. E muitos tentaram dar socos e não conseguiram. Tem aquela imagem do Praz acuado, o William tomou soco, estava arranhado. A gente viu as imagens. Mas a imagem do Felipe Melo, os 6 jogos... É porque a imagem é emblemática, né? Lógico, exatamente isso. É o tipo da imagem que marcou, porque estava todo mundo em cima dele. Olha o direto de direita ali, olha lá. Todo mundo em cima dele. Ela tentou um cruzado que passou de resposta. Que o do Felipe Melo pegou bonito, né? Então a imagem chama mais atenção. O outro que sai chutando, empurrando, arranhando, que não sabe nem o que está fazendo, aí, tudo bem. Não é bom. Tem que ter a mesma punição, no mínimo a mesma punição para todo mundo. Só falar aqui o nome dos jogadores, hein? Matias Mier, Naitan Nandes. Que é o cara que levou o soco. Exatamente. E Lucas Hernandes. Os jogadores do Peñarol pegaram 5 jogos de suspensão. São 2 cada um. $10 mil, são 3 jogadores. O Mir tomou porrada, percorreu o Felipe Melo o tempo inteiro, não acertou ele, vai pagar 10 mil ainda. Não vai pagar, quem pagou? No relato uruguaio... Não sai do salário, não, né? Talvez tenha pesado no informe, ou do árbitro, ou nos relatos uruguaios, de que o Felipe Melo teria provocado. Então acho que o Felipe Melo foi colocado como o grande causador. Não, disseram que o Felipe Melo levanta os braços no fim do jogo, o que é um hábito dele quando termina as partidas, que vence, e que aquilo ali teria sido uma provocação, uma chacota, porque tinha vencido o jogo. Mas o Palmeiras mostrou isso com outros vídeos. Claro que mostra, ele faz isso para comemorar as vitórias. Exatamente, mas então eu acho completamente injusto. Pegaram isso e aproveitaram para criar toda essa confusão. Eduardo Savoia, Felipe Melo só na semifinal da Libertadores se o Palmeiras chegar lá, hein?
A impressão que eu tenho é que a Conmebol tentou usar esse jogo, especialmente o Felipe Melo, já que o time uruguaio não está mais na Libertadores, como exemplo, né? Que daqui por diante, quem repetir esse tipo de coisa será punido severamente. O Rodrigo Bueno definiu bem, é uma tendência da nova direção da Conmebol não aceitar esse tipo de coisa. Agora, o maior prejudicado é o Palmeiras. E eu também acho e imagino que toda aquela celeuma criada pelo próprio Felipe Melo, na apresentação dele no Palmeiras, dizendo que dava tapa em uruguaio, claro, é uma figura de linguagem, até entendi o que ele quis dizer, mas isso foi levado em consideração. Não tenho a menor dúvida de que ele pagou também pelo que falou. É isso aí. Então o Palmeiras, claro, vai tentar tomar alguma providência, mas o Comitê Disciplinar da Conmebol aplicou essa punição. Lembrando, 6 jogos de suspensão para Felipe Melo e mais multa de $10 mil. E para os 3 jogadores do Peñarol, Matias Mier, Naitan Nandes e Lucas Hernandes, 5 jogos de suspensão, mais $10 mil. O Peñarol ainda pode entrar na Copa Sul-Americana. Pois não? A gente está vendo imagens da confusão na torcida. E eu acho que esse que era o grande problema e temor para o Palmeiras. Porque assim como os uruguaios colocaram o Felipe Melo como o pivô da confusão, o cara que teria provocado, tem imagem colocando o torcedor do Palmeiras invadindo o espaço do Peñarol. Então, para eles, a torcida do Palmeiras também mereceria punição e, quem sabe, o Palmeiras poderia perder mando. Só que punição para os clubes ainda não está definida, é isso mesmo? Só para os jogadores. Só para os jogadores. Os clubes estão livres de punição? Não. A tendência é que na próxima terça-feira a Conmebol anuncia a punição para os clubes. E aí que o Palmeiras tem que realmente ficar de olho. E o mandante que tem que prover a segurança. Eu acho que o pessoal do Palmeiras vai recorrer possivelmente, mas o departamento jurídico já estava preparado para uma punição severa para o Felipe Melo. Se ficar só no Felipe Melo, eu acho que ainda tá ok, entendeu? Agora, se o Palmeiras, por exemplo, perder mando ou não puder jogar com a sua torcida como visitante, aconteceu isso com a Universidade de Chile. A Universidade de Chile teve aquela confusão contra o Corinthians na Copa Sul-Americana. Nos próximos 3 jogos como visitante, a U não vai poder ter torcida. Essa é uma punição bem possível, hein, pro então, Palmeiras. Eu acho que é bem possível a torcida do Palmeiras ficar fora dos próximos jogos, talvez com base nas imagens. Como visitante, diga-se de passagem, como visitante. Muito bem, meus companheiros. Então, essa informação, o Gudrian Neufer está lá e qualquer coisa é só chamar ao vivo lá do CT do Palmeiras. Pois não, Paulo? Lembrar só que os tribunais de justiça esportiva, eles têm aí essa abertura para os recursos, né? Exemplo recente do Messi, que foi suspenso pela FIFA e depois a pena dele diminuiu. Se é possível diminuir a pena do Felipe Melo, lógico que sim. Vai depender do que o Palmeiras tentar entrar com recurso, enfim, dos argumentos que forem usados, das imagens, como falamos aqui, provocações e tudo isso, né? A própria defesa do Felipe deve ser importante em relação a isso. Eu concordo com todo mundo, a punição é exagerada. Mas que o foco exatamente, eu acho que não tem nada a ver com a declaração. Eu discordo, acho que um pouco do Savoy e do próprio do Rodrigo. Acho que a palavra do Felipe Melo lá atrás, pelo que ele falou, não pode entrar num julgamento que aconteceu dentro do campo de jogo. São 2 figuras completamente distintas. Uma é o jogo, onde a pancada comeu. E outra é o que se fala numa entrevista coletiva chegando ao Palmeiras. Isso aí eu acho que não entra nos tribunais, não está na súmula. Isso não está na súmula. O Felipe Melo, há 1 mês e meio, falou que era... Isso não está na súmula. O que foi relatado na súmula, né? É o que as imagens mostraram e que os homens que estavam lá, a arbitragem colocou. O passado dele não se pode julgar pela palavra do sujeito há 3, 4 semanas ou 1 mês, 2 meses atrás. Eu acho que não cabe esse tipo de pensamento. Paulo, mas os antecedentes em qualquer julgamento são levados em consideração, sim. Antecedentes, mas quando você tem uma coisa de dentro do campo de jogo, não numa entrevista coletiva de um clube de futebol. Aí não, aí é a opinião dele, a palavra dele, que depois ele se desculpou. Ele está falando dos antecedentes do Felipe Melo como jogador. Isso sim, mas acho que a declaração dele não pega. O que relata a Conmebol, pelo menos foi o que eu li nos jornais, é que a declaração insultou a briga. Então, por isso, o Felipe Melo poderia tomar uma punição maior. Mas ali foi muito claro. Foi muito claro que a virada do Palmeiras. Claro. A virada do Palmeiras e a consequente eliminação do Peñarol é que fizeram foi o estopim, né? Aí eles usaram tudo isso aí. Mas já está rolando a coletiva e assim a gente abre o Expediente Futebol. Vamos lá. Vamos lá. Cuca, boa tarde. Boa tarde. A primeira pergunta é inevitável. Como que está
a tua cabeça e a tua ansiedade para essa reestreia no Palmeiras? Depois dessa semana de trabalho, depois do título de 2016, você volta a dirigir e justamente na estreia do Campeonato Brasileiro que você conquistou no ano passado. Eu venho mais ou menos na mesma época que eu vim o ano passado, né, um pouquinho mais tarde. Mas no começo do campeonato eu tenho um conhecimento já bom da casa, né, do grupo de jogadores, do ambiente todo, do torcedor, do Allianz. Então é um pouco mais fácil, né? Lógico que eu tenho a minha maneira de trabalhar e aos poucos a gente vai adaptando as equipes que a gente passa a fazer mais ou menos o que a gente imagina. E pode ser que aconteça num primeiro jogo, num segundo, num terceiro, sei, só o tempo vai dizer. Mas o que eu tenho para falar é que foram 4 dias bem trabalhados, terça, quarta, quinta e sexta. Ainda me resta o sábado, que eu vou fazer mais um bom trabalho para eles irem para o jogo domingo com uma confiança em fazer um bom jogo. E sempre que se faz um bom jogo, se fica próximo de um bom resultado. Elenco é praticamente o mesmo, muito parecido com o elenco de 2016, com algumas peças novas, uma ou outra fora aí que machucaram. A questão é, o que tem de diferente que você pôde identificar nesses 4 dias de treinamento de 2016 para esse time que você vai trabalhar, tanto para positivo quanto para negativo, enfim, a tua avaliação mesmo? Não dá para fazer uma avaliação assim em 4 dias, o que tem, eu acho que o jogo vai me mostrar, né? Algumas coisas, lógico que quando você tem um sistema que você gosta de jogar marcando pressão no adversário, você tem um desgaste físico maior, você tem uma aceitação do jogador também, ele tem que se enquadrar dentro da filosofia, e isso tudo aí o tempo vai encaminhando, né? O trabalho está sendo feito e os jogadores vão se adaptando, esses que não têm um conhecimento maior. Os demais que jogavam há um tempo junto aí já sabem como é. Cuca, mas essa tua reestreia esse ano, apesar de ser mais ou menos na mesma época, mesmo período, o Palmeiras ainda na Libertadores, vai ter o brasileiro inteiro pela frente, é diferente do ano passado, né? É bem diferente do ano passado. No ano passado o Palmeiras não tinha o título brasileiro, esse ano já tem. E para você também é diferente, você sabe que a pressão, caso venha aí uns resultados que a torcida não goste, a pressão vai ser maior, porque o elenco é mais forte ainda? Eu me lembro quando eu cheguei, eu tinha 2 anos de China. Então, se quer queira ou quer não, você dá uma desatualizada no mercado, principalmente emergente. E eu não tinha um conhecimento do Palmeiras, porque eu tinha passado aqui em 92, né? Já faziam muitos anos. Hoje eu tenho conhecimento, hoje o time não vive um mau momento. Aquele momento que a gente vivia foi um momento muito crítico, que a gente trabalhou muito para sair daquela situação, e hoje é um momento diferente, né? A pressão hoje ela existe, a responsabilidade é maior em função do crescimento que a gente teve, da conquista que teve, que 22 anos não conquistava, dos investimentos que foram feitos, e automaticamente você, com esses investimentos, você se obriga a chegar entre os primeiros. Mas, como eu falei outro dia, isso não te dá certeza de nada, você ter um investimento maior. Agora, você trabalhando bem, como a gente tem trabalhado, como todo time trabalha, a confiança exalando dos jogadores, que é importante. O jogador tem que ter confiança para jogar, o apoio do torcedor, como eu imagino e sei que eles vão ter. A gente tem tudo para fazer um bom campeonato. Em relação ao time, você tem muitas dúvidas? Apenas uma? Só uma. Eu treinei com o Guedes, treinei com o William. Com o Guedes eu ganho uma situação de velocidade, que a gente conhece ele. Com o William eu ganho uma outra situação, que é um homem um pouco mais junto do centroavante, com uma definição. Então é escolher entre esses dois aí o qual vai iniciar o jogo. Independentemente da escalação, Cuca, a torcida pode esperar um Palmeiras diferente, muito diferente daquele Palmeiras do Eduardo Batista, já de cara na sua reestreia? Eu não posso falar nada assim, porque eu estava longe, eu estava vendo pela TV o jogo, e às vezes nem era o jogo inteiro, né? Porque você está
com a TV aí hoje se tem a condição de ter 10 jogos passando ao mesmo tempo, você vai buscando aquele que está mais gostoso, né? Todo mundo é assim, né? Então tá aqui um pouco, lá um pouco, legal. Você não ficou muito em jogo do Palmeiras? Fiquei, mas não só no Palmeiras, né? Tinha outros jogos que também estavam gostosos de ver. E você vai mudando, né? Pô, como é bom ficar sem precisar ganhar. Pô, que maravilha. Já acabou também. Mas daí, eu não sei, vamos ver o que o jogo vai fazer. Eu acho que eles não estavam jogando mal e vamos continuar jogando bem. Vamos fazer um jogo bom, sem pressão interna, sem se pressionar, fazer o jogo com alegria, jogar com felicidade. Eu acho que isso é o principal. Cuca, boa tarde. Boa tarde. Além do jogo contra o Vasco, que marca sua reestreia, já na quarta-feira tem um compromisso de mata-mata pela Copa do Brasil contra o Internacional. Imagino que você já também tenha isso na cabeça, já esteja planejando. Eu queria saber se no ano passado, por exemplo, você optou por uma equipe alternativa contra o Grêmio no Allianz Parque. Sim. A ideia é também dar uma rodagem maior para o elenco e usar mais atletas considerados reservas na próxima quarta-feira? Aí nós vamos jogar agora, vamos jogar quarta com o Inter, sábado com o Chapecoense, na quarta Libertadores, aí no sábado com o São Paulo. É inevitável que você vai ter que usar os jogadores todos. Nós vamos jogar 31 jogos, passando as fases da Copa do Brasil, Deus queira que aconteça, em 103 dias, dá cada 3 dias e pouquinho um jogo. Então é inevitável, e ali vai aparecer o trabalho deles. Então quem não está jogando hoje, bem preparadinho, amanhã entra, é chamado, faz um baita jogo, você não tem mais como tirar. E é isso que a gente quer, essa competitividade interna, com dedicação que eles têm e sempre com sinceridade como a gente tem, o jogador se autoescala. Eu torço para que quando os jovens que estão aí, o Veiga, o Johan, o Antônio Carlos, o Michel, que não está jogando, apesar de não ser jovem, é um jogador novo, eles, enfim, todos que não jogaram comigo ainda, que eles possam entrar e arrebentar um jogo. E aí vocês mesmos vão dizer, pô, esse cara tem que ser titular, né? E se vocês falarem isso, é porque ele tem que ser mesmo. O torcedor falar isso é porque ele tem que ser mesmo. E a gente vai seguir o que eles fizerem dentro do campo. Cuca, aqui, tudo bom? Tudo. O time do ano passado ganhou a fama do Cuca-Ball, né? Muitas jogadas de bola parada. Mas só eu, hein? Nesses 4 dias você treinou bastante bola parada, tanto que a gente não pôde gravar e tal. Já deu para implementar de volta o Cuca-Ball? Não, na boa. Eu não tenho vergonha nenhuma de trabalhar bola parada. Eu acho que é um dom que o jogador tem de ter uma batida precisa, uma cobrança de falta boa. Como esse menino do Vasco tem, o Nenê. Como diversos times têm um batedor que é preciso. E você tirar proveito de uma bola alçada, você ter bons cabeceadores. Como é bom você ter bons cabeceadores, você poder neutralizar o cabeceio do adversário. Então, se você não trabalhar essas situações, trabalhando você já toma gol e não consegue fazer. Se você não trabalhar, vai ser muito pior. Então é bem trabalhado. Eu não, em vez de eu fazer 2 toques, eu trabalho igual hoje aí, 1 hora e pouco, a bola parada. Eles vão sabendo o território que eles têm que aparecer para evitar um gol, ou para um surgir para fazer um gol, oferecer a bola bem oferecida. Então todos esses ingredientes aí, se você não trabalhar, você não leva para o jogo a confiança. Cuca, o Alexandre deixou o Palmeiras, rumou o Curitiba. Queria que você falasse quais características o elenco perde com a saída desse jogador e se o time vai atrás de alguém. Eu sou muito grato ao Alexandre. Eu junto com o Maluf e o Calil, na ocasião, levamos ele, acho que do Vasco pro Atlético Mineiro. E lá no Atlético ele não foi um titular do Atlético, mas sempre foi um jogador ponta firme, que entrava e ajudava, fez gols importantes, inclusive na Libertadores. Batida de pênalti é importantíssimo, né? Se você erra pênalti e perde, fica marcado. Então se você bate e faz, tem que ficar marcado também. Ele nas duas, na semifinal e na final, bateu, fez o gol. E um jogador que eu tenho muita gratidão. Ele não era um titular, mas sempre era um cara de grupo, estava sempre ensinando os mais jovens, dando o exemplo.
E eu achei que ele devia sair, para que ele, fazendo um contrato maior, fosse mais utilizado do que aqui, que tem um número maior de jogadores do que o Curitiba. Ele vai ajudar o Curitiba, não tenho dúvida, ele vai fazer gols, porque é um bom jogador e, acima de tudo, um excelente profissional. Está saindo ele, pode ser que saia mais um jogador aí no decorrer dos próximos dias, que tem um outro grande clube que o quer também, e automaticamente, se você tira ou sai um ou dois jogadores, abre espaço para vir outro jogador, né? Você perde o Vitor Hugo, vai lá para a Fiorentina, vai fazer a vida dele, você não tem como segurar. Fazer um contrato assim quando o jogador quer ir, ele tem o direito de, desde que seja uma coisa boa para o clube também. Nós temos que criar outro jogador desse nível, quem sabe melhor, e nós vamos trabalhar em cima disso também. Cuca, ainda com relação à bola parada, mas agora a postura defensiva do time, né? Vinha tomando muitos gols, ao contrário do que aconteceu no ano passado, né? Recuperar esse equilíbrio na bola defensiva é uma das tuas primeiras metas nessa retomada? Não? Lógico, você tem que ter equilíbrio para você não tomar gol. Se você não tomar gol, você fazendo um, você ganha. E se você tomar um gol, você já tem que fazer dois. Olha quanto difícil que é. E todo mundo trabalha a bola parada. Não é só o Cuca Ball, igual que ele falou. Todo mundo trabalha a bola parada. E, às vezes você tem aquele cara que oferece melhor a bola, aquele que tem o melhor tempo de buscar a bola, como a gente fala, de caçar. E às vezes você tem que ter a jogadinha, né, que você inibe alguma situação também. Tudo isso é trabalhado dia a dia aqui. E eu queria que você falasse quais foram as primeiras impressões que você teve do Borja trabalhando aqui no dia a dia com ele, um rapaz que chegou com uma grande expectativa em torno, mas que não vem anotando gols aí, não sei se está se sentindo pressionado, queria que você passasse a sua impressão a respeito. Bom, imagina você se fosse lá para a Colômbia e chegasse lá como o nome a ser para você ir ver jogar e ele fazer gols, e você não estivesse fazendo gol e o povo da Colômbia lá te questionando se você ia estar pressionado ou não. Ia estar, né? Lógico. Aí o treinador da Colômbia, os jogadores de lá iam ter que te acolher, ter paciência com você, porque você aprendesse a falar um pouquinho, e os amigos lá te servirem uma jogadita, outra, para que você pudesse fazer um gol, comemorar com ele, como eu imagino que está todo mundo louco para fazer, e você lá na Colômbia teria que deixar todo dentro de campo. O que significa isso? Luta, se entrega, que daqui a pouquinho o homem lá de cima põe a mão e você faz o gol. Não se preocupe em fazer o gol, ser o artilheiro, em ser o melhor. Seja guerreiro, coletivo, participativo, que ela vai sobrar lá na frente para você. Nós tínhamos o Gabriel que fazia isso. Não se preocupava com o gol e fazia o gol sem essa preocupação. Num certo momento ele começou a se preocupar com o gol, porque quando ele veio da seleção, ficou uma meia dúzia de jogos aqui, o pessoal, tá vendo? Não tá fazendo gol, já voltou diferente e tal. Também foi um processo que tivemos que passar para recuperar o Gabriel. E eu lembro que a gente trabalhou isso. Esse é outro jovem assim, 23, 24 anos, que a gente tem que ter cuidado e passar para ele a confiança. Eu quero deixar ele jogando o jogo inteiro. Quero que ele entre no campo sem o medo de ser substituído, que ele tenha a confiança de jogar uma partida inteira e que ele possa produzir o melhor, tecnicamente, e entrega também dentro de campo para os companheiros. Aproveitando essa sua resposta, Cuca, você teve uma conversa com ele particular, ou se você teve conversa com jogadores que você não conhecia ainda, que ano passado você fez muito isso, conversava pessoalmente com jogadores? Conversei com todos, que estou morando aí, tá gostoso, tá diferente do sofá do ano passado, tá bom demais, tem comidinha, tudo, eu estou morando aí, então como é que eu não vou conversar com os caras? Estamos aí toda hora falando, então já falei com ele, falei com Guerra, falei com o Felipe, falei com o Veiga, falei com o Johan, falei com o Keno, e vamos falando dia a dia. Esqueci mais um aí, Antônio Carlos. E sobre o time do Palmeiras desse ano com relação a algumas mudanças pro do ano passado. O que você ganha com o Guerra, por exemplo, que foi o melhor jogador da Libertadores, com o próprio Borja, com o Felipe Melo, com o William? O que você imagina que você pode agregar num time que você já conhece com esses jogadores que eu citei aqui? O
Guerra vocês conhecem, estão vendo que é um armador, tem uma dinâmica muito boa de jogo, é interessantíssimo. Dispensa maiores comentários, jogador experiente também, bom de grupo. O Borja é o que eu te falei, a gente tem que ter uma paciência, que as coisas aconteçam ao natural, não adianta você pressionar para que ela aconteça antes do tempo, tudo tem o seu tempo, acho que o tempo dele vai chegar. O Felipe Melo é aquela liderança, é um comando dentro do campo muito importante, alguma coisinha o Felipe vai entender, porque ele teve muito tempo fora e agora nessa volta dele, ele vai entender, ele é muito importante em todos os sentidos, e lógico, até para vocês, ele é bom demais, naquela zona mista é uma maravilha, né? Ali, ele vai entender um pouquinho mais isso também, mas é bom caráter, é cara limpa. Às vezes o torcedor tem uma impressão diferente, porque vê uma ou outra situação, mas no dia a dia você vê uma pessoa desprovida de maldade, trabalhador, um cara que se você falar para fazer, ele vai fazer, e é bom de grupo, isso é importante. E o outro, o William, é um jogador também que se você puser de um lado do campo ele vai, se puser numa outra função ele faz, volta com o lateral se você puser pelo lado, mas eu quero usar ele um pouquinho mais perto do gol, porque com o poder de definição que ele tenha, se ele jogar ou quando ele entrar, ele possa ser também um cara a ajudar o centroavante a fazer o gol, para você não fique só com aquele jogador na frente, né, para ter a finalização. Cuca, aqui no meio, você falou que você trocou muito de canal, ficava zapeando, vendo jogos mais gostosos ali, exatamente. Quais são os times que você mais gostou de ver e que mais te preocupam nesse Campeonato Brasileiro agora? Cara, eu vi muito jogo, não é só esses jogos aqui, tinha cada jogo aí lá do Nordeste lá que era uma maravilha de assistir. CSA, CRB, você assistiu? Não vi. Pô, bom. Pô, 3-2, gostoso de ver. Botafogo e 13. Viu? Vi. Bom. Bom? Bom. Bom. E vai, não é só aquele jogo. Eram jogos bons, gostosos, que tinha emoção até o final. Vi jogo da Superliga, vi jogo da UEFA, times jogando de maneira diferente também, que é gostoso de ver. Não sei se caberia aqui. Se jogar com 5-2-3, a hora que vocês verem que tem 5 atrás, ninguém vai gostar, né? Como 5? Nossa! Mas os caras jogam e é ofensivo. Se você olhar o Borussia Dortmund jogar, o jeito que eles jogam assim, é uma delícia. Vi jogo do Ajax, um time com uma média de 21 anos. E quando você vê, você olha tudo carinha de guri, estão numa final de UEFA para jogar com o Knight, então a gente se diverte vendo o jogo e isso é bom para mim, que mesmo não estando trabalhando, consegue estar vendo coisa nova e trazer para o campo, que eu gosto também às vezes de trazer alguma coisa que a gente veja que pode ser usado. Sobre sua volta de novo, mas não em relação ao clube aqui, aos jogadores, em relação à torcida, sempre existiu um clamor popular muito grande pela sua volta, sobretudo nesse início de ano agora. Como é que foram esses primeiros dias? Você teve contato com torcedores nas ruas, no prédio, enfim, você falou que está morando aqui de novo, mas como é que foi esse contato? Você teve contato, viu alguma situação? Não, você perceba isso? Fiquei aqui, esses dias todos não saí, o cara da TNG que me trouxe uma calça aí para pôr lá domingo e pronto. Mais nada. Só o único contato que eu tive foi esse. Uma vinha e uma verde. Qual que você quer? Tá bom com ela. Cuca, você falou do Alexandro agora há pouco, que é um jogador que estava sem tanto espaço aqui, que vai ser melhor para ele sair. Estava conversando agora com o Rafael Marques, estava mais ou menos na mesma situação do Alexandro, e o Cruzeiro confirmou que está conversando para contratar o Rafael. Você acha melhor também para ele buscar outros ares? E se o Lucas Romero do Cruzeiro poderia vir numa troca, como está sendo comentado? Não melhor para ele buscar outros ares, eu vejo assim. Como treinador, a gente tem que querer o melhor para a gente, para o time da gente e também para o jogador. O Rafael Marques não pode ficar num clube para jogar 100 minutos por ano. Ele é muito mais do que isso, ele precisa estar jogando. Ele tem que se sentir titular, o Alexandre também. E eu te pergunto, quantos minutos eles jogaram comigo ano passado ou esse ano? Não é o Eduardo ou o Cuca, por situações. Nós temos aqui um leque grande de jogadores
em que ele se inclui, cara limpa, baita profissional, parceiro, faz falta em todos os sentidos, mas se ele, para ele, sair jogar, Cruzeiro ou qualquer outra equipe que ele vai ser útil, vai jogar bem, e para ele vai ser melhor. É o que eu sinto, que eu passei para ele e para o Alexandro. Cuca, tudo bem? Tudo. A gente falou muito desse período que você estava longe, né? Que o controle remoto virou seu companheiro, tudo. E as pessoas estão comentando que você veio, né? Não que você não estivesse com esse bom humor, né? No final da última temporada, mas aqui foi o final de temporada, todo mundo fica mais estressado. Como é que você está diferente? Tá realmente com melhor humor? O que esses 4 meses fizeram aí para você? Fica em casa 6 meses lá. Você vê como se vem de bom humor. Tá bom demais aqui. Mas daqui a pouco a gente fica de mau humor aqui, daí tem que ir para casa. Fazendo assim, e daí fica bom. Um pouquinho em cada lugar. Agora, ô Cuca, essa relação com a torcida, né? A gente já falou até da calça vinho, dessas coisas que a torcida comprou mesmo a ideia. No final do ano passado também vibrou muito. Você tinha prometido que seria campeão quando era jogador, agora foi como treinador. O que você espera para esse jogo diante do Vasco? Casa cheia, mas quando você entrar de novo no gramado, o que vai passar na tua cabeça? Para mim, a melhor coisa que o torcedor pode fazer não é gritar lá, olê lá, Cuca, nem precisa. É incentivar e ter paciência com o jogador. Com o Borja, com o Tietê, com o Zé, com o Jean, com o Fernando, com o Felipe, com todos. É entender eles errarem uma ou outra situação e apoiarem, que no final eles vão deixar tudo lá dentro, como a gente falou. Então, se o torcedor tiver essa paciência com os jogadores, pode saber que eles vão jogar em altíssimo nível, porque eles se entregam todos dentro do campo. E aí a qualidade técnica que eles têm vai aflorar. Cuca, é claro que no ano passado o desafio era enorme, né? Um time que estava 22 anos sem ganhar um título, era sempre muito cobrado por isso. Mas ganhar de novo esse título, que é um título super difícil, que é o Campeonato Brasileiro, dá para dizer que o desafio é ainda maior? É um desafio grande. Eu não diria que é ainda maior, porque você está num clube que há 22 anos não ganha. Numa formação, uma mudança de comando, eu não conhecia muita coisa, é muito complicado. E quando eu falei que a gente ia ser campeão, foi para tirar o peso pro jogador, do jogador, tirar o peso de todo mundo. Ou você acha que o dia que eu perdi para a Ponte lá eu não fiquei com medo? Falei, meu Deus. Ou o dia que eu perdi para o São Paulo na 4ª rodada e caímos para o 8º lugar, falei, nossa, e agora? Então, nós jogamos um campeonato sabendo disputar aquele campeonato daquela forma, priorizamos aquele campeonato. Hoje você não pode priorizar esse campeonato, você tem que priorizar ele, a Libertadores e a Copa do Brasil. Por isso que fortaleceu o seu elenco, para que quando se mude peças, o time mantenha e quem sabe alguma coisa até melhore. E nesse ponto aí eu acho que a gente está melhor que o ano passado. Se não diretamente o time, no elenco sim. E o Juninho, zagueiro do Coritiba, a informação que a gente tem é que ele está muito próximo, né, de fechar com o Palmeiras. O presidente do Coritiba confirmou, inclusive, essa negociação. Queria que você falasse sobre ele. Eu não posso falar em negociação, se é que está havendo negociação, porque eu já aprendi nesse caminho aí, né? Uma vez anunciei um jogador lá em Minas e depois ele estava no outro time. Na outra semana eu falei bem tudo do jogador, ele foi para outro time. Então a gente tem que falar quando tiver definido. Agora, nós perdemos um jogador importante que é o Vitor Hugo, e que seja feliz, você tem que repor para a gente continuar do mesmo nível. Acho que é o primeiro. Bom final de semana. Opa, muito bem, ouvimos aí, portanto, o Cuca é uma das grandes atrações dessa primeira rodada, hein? Temos, aliás, algumas grandes atrações nessa primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A volta do Vasco à primeira divisão, Vinícius Júnior relacionado para o jogo do Flamengo amanhã, o moleque vai participar aí do espetáculo provavelmente. E a volta do Cuca ao Palmeiras, o campeão brasileiro. Palmeiras e Vasco se enfrentam no domingo. Deixa eu saudar o Bruno Nohance, que é a primeira vez que eu estou junto com o Bruno no nosso expediente de futebol. Tudo bem, Bruno? Já fizemos alguns expedientes no corredor, né? É verdade. E a resenha é diária. Opa! Agora vem para dentro do estúdio. Uma satisfação, Bruno, recebê-lo aqui no programa. Meus amigos...